E aí, galera ligada aqui no canal Futeba, aqui quem fala com vocês é o Léo, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje, vocês sabem, toda sexta-feira, eu e o Michel, a gente vem aqui comentar os destaques da semana aí do mundo da bola, tudo o que aconteceu de mais relevante e de mais importante aí no futebol. E não tinha como falar de outra coisa, ou iniciar falando de outra coisa, do que a seleção olímpica, né, Michel? Seleção olímpica que vem se preparando aí para as Olimpíadas, vem fazendo alguns amistosos. A gente sabe que por conta do calendário, alguns jogadores não foram liberados, né, pelos seus clubes, como foi o caso do próprio Gerson, que vinha sendo titular da seleção olímpica, e também o Pedro, que tinha ganhado a posição até do próprio Matheus Cunha, que foi convocado no lugar do Pedro agora, por não ter sido liberado pelo Flamengo. E a seleção brasileira acabou enfrentando aí a seleção dos Emirados Árabes no amistoso. E podemos dizer assim que não foi tão fácil quanto o placar coloca, né, Michel? Foi um 5-2 apertado ali, onde a seleção sofreu em alguns momentos e conseguiu umas escapadas, principalmente com os pontas, né? Principalmente muito mais com o ponta Antony e São Paulo. Para quem não lembra, o Antony foi revelado pelo São Paulo, jogou a temporada passada, né, ou retrasada, na verdade, pelo São Paulo, depois transferiu para o Ajax. No Ajax começou a ganhar bastante destaque, e aí um dos principais jogadores dessa seleção olímpica, que vem se preparando aí para os Jogos e com uma seleção que mudou algumas caras, né, Michel? Tivemos a presença de alguns até veteranos, né, no meio dessa seleção, mas creio que foi o último, né? Ainda foi o último amistoso e creio que foi um amistoso para ver aí quem vai ser essa base do time titular para os Jogos Olímpicos, né? É isso, Léo. Aí, muito obrigado novamente pelo convite. Um abraço a todos que acompanham o canal Futeba. De fato, né, não só o último amistoso, como o único, né, para a Olimpíada. O time que vai entrar em campo na estreia contra a seleção da Alemanha, né, reedição da última final olímpica, 5 anos atrás, nunca vai ter jogado junto até então, né? Nunca jogou junto até então. Vai ser a primeira aparição justamente na estreia, porque o Richarlison e o Douglas Luiz acabaram não atuando nesse time ainda. E preocupante, apesar da vitória de 5-2 ontem para cima dos Emirados Árabes Unidos, uma atuação bem ruim, bem abaixo da seleção brasileira. O time foi ali com o Santos no gol, aí tinha na lateral direito o Daniel Alves, a dupla de zaga o Nino e o Diego Carlos, na lateral esquerdo o Guilherme Arana, um meio campo com Gabriel Menino, o Bruno Guimarães e também o Claudinho, e o ataque era Antony, Paulinho e Matheus Cunha. Alguns desses jogadores vão perder posição. A gente sabe que o Richarlison vai ser titular, é titular até da principal. O Douglas Luiz, imagino que seja titular, porque também faz parte do time principal. O Malcolm obteve liberação do Zenit da Rússia, provavelmente vai ser titular também. Então, do trio de ataque, apenas um vai continuar no time. Imagino que seja o Matheus Cunha. Acho que até o Antony vai parar no banco de reservas. E o jogo de ontem foi uma atuação meio abaixo, né? Eu destaco principalmente aqui o Claudinho, foi um jogador que talvez tenha sido mais apagado da seleção brasileira. Tem até um lance que ele vai para a linha de fundo e tenta cruzar e pega mal na bola, vai direto para fora. E a gente sabe que o Claudinho não é aquilo ali. O Claudinho é muito bom jogador, muito talentoso, foi eleito até o melhor jogador do Brasileirão no ano passado. Só que nesse esquema, nessa forma de jogar do André Jardine até agora, não desencantou com a camisa da seleção olímpica. O Nino, zagueiro do Fluminense, também foi muito mal, né? Ele até falha no primeiro lance de gol dos Emirados. O Brasil sai perdendo para os Emirados Árabes Unidos lá na Sérvia, numa ali chegada muito faltosa do Gabriel Menino, né, para cima do jogador adversário. Na sobra veio um cruzamento e acaba pegando na barriga do Nino e ele fazendo gol contra. Mas não só pelo gol contra, o Nino não estava conseguindo dar alguns combates certeiros. Teve um lance até que ele pisa na bola no meio campo e gera um contra-ataque para o adversário. Ele pisa, cai e perde a bola e ainda fica ali correndo atrás dos adversários. Então não foi uma boa atuação, mas eu destaco aqui, o Nino é muito bom jogador. Gosto muito do zagueiro do Fluminense, só que ontem no amistoso não foi bem. Os jogadores acima da idade convocados, Diego Carlos, Daniel Alves e Santos, eu acho que o único que passou nesse primeiro teste foi o Diego Carlos, que até faz o gol de empate, um gol de cabeça. Ele vai muito bem no jogo aéreo, um excelente zagueiro. E o Diego Carlos acabou passando no teste, fez um bom jogo, mas teve alguns momentos que ele tentou forçar uma ligação direta e acabou errando.
eu acho que o caminho da seleção brasileira é com a bola no chão, é trabalhando a jogada, é assim que o Brasil historicamente se manteve como uma seleção competitiva. Então tem vários ajustes que o André Jardim tem que fazer. Ontem não foi uma boa apresentação, nos jogos anteriores, antes dessa chamada, dessa convocação para a Olimpíada, o Brasil tinha perdido para Cabo Verde, né? O Brasil perdeu para Cabo Verde, venceu a Sérvia, é verdade, com o show do Pedro, que não vai jogar a Olimpíada, mas esses amistosos contra as seleções tecnicamente inferiores estão mostrando algumas fragilidades que o André Jardim tem que corrigir a tempo para, quem sabe, buscar o segundo ouro aí nos Jogos Olímpicos, que já começam na semana que vem, né, Léo? É pouco tempo para corrigir as coisas. E bem interessante o que tu destacou, é que o Brasil teve algumas dificuldades defensivas, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui o próprio Douglas Luiz, que estava na Copa América e obviamente, o titular dessa equipe olímpica do Brasil, e também o próprio Richarlison, que também jogou a Copa América. Então, os dois aí tiveram esse período de descanso, esse período de férias, não participaram no amistoso, mas, obviamente, vão ser titulares aí da seleção, até porque eles vão ficar ausentes aí dos clubes, né? Enfim, obviamente vão ser titulares, e creio que algumas peças ainda vão mudar também. Então, essa parte, algumas peças ainda vão mudar. Por exemplo, o Daniel Alves ali, obviamente, vai ser o titular da lateral direita. Anteriormente, vinha jogando Gabriel Menino, que acabou jogando de volante pela ausência do Douglas Luiz, que vai ser titular ali no lugar dele. A melhor peça do Brasil nesse amistoso foi o Antony. O Antony foi para cima, driblou, deu chegada no ataque, fez a bola girar, foi para cima quando precisou. Então o Antony foi aí um dos principais jogadores do Brasil. Acho que disputa essa posição com o Malcom. Não diria que o Malcom é um titular absoluto com tanta certeza assim, pelo desempenho do Antony nos amistosos e principalmente nesse último amistoso, né? Acho que ali a zaga com o Nino e o Diego Carlos, né, ainda fica um pouco instável por conta do Nino, por ele ser um garoto, por não conseguir ainda, né, administrar alguns lances, resolve na hora errada. Ele tenta alguns passes, algumas coisas, até como tu falou, pisou na bola, né? A gente sabe que é um jogador em amadurecimento, né? Diferentemente do Diego Carlos, que já é um jogador praticamente consolidado na Europa, vem de grandes temporadas na equipe do Sevilha e é um dos principais jogadores aí do campeonato espanhol. Também a gente pode discutir aí, né, Michel? Os jogadores que foram convocados aí acima dos 23 anos, alguns jogadores contestados também, como o próprio caso do Bruno Fux, que sinceramente eu não entendi a convocação. Bruno Fux, ele tá na idade sim olímpica, só que é um jogador que praticamente não jogou essa temporada. Jogou um jogo só no CSKA Moscou e acabou se lesionando, acabou não jogando mais. E para mim, mesmo assim, não seria a primeira opção. Para começar, que eu achei até estranho, né? A gente pensa em alguns jogadores que eram convocados antes, que vinham fazendo essa base olímpica desde alguns anos atrás, como o próprio caso do Lianco, né, que é o jogador do Torino, em São Paulo, que atualmente está jogando aí na Itália. O Bremer, que também é companheiro do Lianco, bem lembrado, também um jogador de idade olímpica e que vinha recebendo suas oportunidades aí na seleção. Tivemos a volta aí nessa convocação do Matheus Cunha, que, como eu falei anteriormente, alguns clubes não liberaram os jogadores, e esse foi o caso do Flamengo, né? O Flamengo com o Pedro acabou não liberando, até pelo Gabigol estar na seleção principal, representando a seleção principal e desfalcando a equipe carioca. O Pedro não foi liberado para os amistosos, tampouco para competir nas Olimpíadas, né? Senão ficaria fora aí praticamente de quase todo o Brasileirão, ou de boa parte de todas as competições. E o Matheus Cunha foi convocado no lugar. E muda muito também, o Matheus Cunha, ele muda o estilo da seleção brasileira jogar, né? Foi um dos principais jogadores aí desses amistosos, com 2 gols. Particularmente para mim, ele era o meu titular, mesmo tendo o Pedro dentro da seleção brasileira, por mais que o Pedro vinha fazendo gols. Para mim, o Matheus Cunha, ele dá mais mobilidade, né? Tanto que ele vinha jogando ali na Alemanha como um meia atacante ali, ofensivo, e ele dá essa mobilidade para o ataque e se mostrou
muito versátil nessa seleção brasileira olímpica, vai ser um dos principais jogadores aí no comando de ataque, mas voltando aí pro foco, depois de passar aí por essa base da seleção e como vem sendo trabalhada, o que tu achou especificamente aí dos jogadores acima de 23 anos que foram convocados? Primeiramente que, por não ser uma data FIFA, né, os clubes não são obrigados a liberar os jogadores, né, e existe uma briga aí de anos da FIFA com o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, a FIFA não entende como os Jogos Olímpicos um período aí de data FIFA, então por isso os clubes não são obrigados a liberar. O Sevilha, o Atlético Paranaense, o São Paulo acabaram liberando os atletas. Tem outro detalhe aí também, né, a Olimpíada era para ser no ano passado, daí por conta do adiamento devido à pandemia da Covid-19, agora é sub-24, né? Aqueles jogadores que estavam aí fechando a idade, né, olímpica, que não jogariam a Olimpíada com esse adiamento para o ano de 2021, pudessem jogar esse ano, então agora é sub-24. E eu não gostei, sinceramente, Léo, não gostei das escolhas do André Jardine, né? Eu, se fosse o técnico, não levaria, ou não tentaria levar esses três aí que ele levou. Talvez o Diego Carlos eu levasse, tá? Mas eu tentaria primeiro o Marquinhos, que jogou a Copa América com a seleção principal. Mas só para ressaltar, se eu não me engano, ele tentou levar o Marquinhos e o PSG não liberou. Porque a seleção brasileira também tentou o Neymar, e obviamente o PSG não ia liberar o Neymar, e acabou acontecendo mesmo com o Marquinhos. Então o Marquinhos ele foi tentado, só que obviamente acabou não sendo liberado aí pelo Paris Saint-Germain. O Bruno Fux é uma decisão bem questionável, né? Mas é um jogador de confiança do André Jardine, né? Não há pouco tempo, não há muito tempo, né? Ele levou o Bruno Fux para o torneio de Toulon. Ele não era um titular absoluto, mas acabou sendo utilizado em alguns momentos. Só que o Bruno Fux fez um jogo, como o Léo já citou, na temporada com o CSKA Moscou. Não foi uma boa primeira temporada na Europa. E ainda tem o aspecto físico, né? O cara fez uma partida, ele não está em ritmo de jogo e tudo mais. Eu levaria, por exemplo, o Juan, zagueiro do Grêmio, no lugar do Bruno Fux. Acho que seria uma melhor opção. O caso do Lianco e do Bremer é curioso, né? O Lianco jogou todo esse período olímpico, como o Léo falou. Como capitão, né? Exatamente, só que na última convocação, antes da atual para as Olimpíadas, o Lianco não foi convocado. E ele foi para as redes sociais e acabou lá falando que construção desde Cotia, mas como, né? Ele jogou na base do São Paulo, André Jardine treinou a base do São Paulo, o time principal também, e o Lianco não ficou satisfeito com a não convocação há 2 meses atrás, foi para as redes sociais, divulgou a sua indignação, e talvez por isso também não tenha sido chamado. Ele tem 24 anos, ele tinha idade, assim como o Bremer, que é seu companheiro de time, também tem a mesma idade. E tem outra questão também, Léo, que parece que o Branco, que organiza toda essa questão aí, ex-jogador da seleção brasileira, ele tinha acordos com os times brasileiros de levar um jogador por clube. E por isso que às vezes a gente não vê, por exemplo, o Palmeiras que tem um monte de jogador bom, jovem, como o Patrick de Paula, Lucas Esteves, muitos jogadores, Gabriel Veron, só levou o Gabriel Menino do Palmeiras. Então eu acho que muito por conta disso que a seleção brasileira não tem um time mais forte. Então acho que sim, a seleção brasileira olímpica poderia ser bem melhor do que está, já é um time bom, mas poderia ser melhor ainda se todo mundo que tivesse qualidade e idade para estar lá, e as escolhas também do Jardine fossem aí mais ideais dos jogadores acima da idade, a seleção poderia ser muito mais forte, muito mais completa do que hoje. Alguns clubes não liberaram, né? Por exemplo, Rodrigo e Vinícius Júnior serão titulares dessa seleção, indiscutivelmente, não foram liberados pelo Real Madrid. O Gerson acabou de ir para o Olympique de Marseille, o Sampaoli não liberou também. O Pedro, que é reserva do Flamengo, agora tem a volta do Gabigol, mesmo assim, o Flamengo não liberou, e não tem nada a ver com o Renato Gaúcho, tá? Porque foi antes da contratação do Renato, essa decisão veio de cima, veio da direção, da diretoria do Flamengo. Então, vários jogadores não tiveram aí a sua liberação para jogar as Olimpíadas, e isso enfraquece um pouco o Brasil. Por exemplo, Léo, na última Olimpíada, os jogadores acima da idade do Rogério Micali, que era o técnico na época, Renato Augusto, era uma escolha discutível, o goleiro Everton, que acabou virando herói, né, foi para o lugar do Fernando Praz, que também era um cara acima da idade, foi cortado, foi levado o Everton.
e esses dois eram acima da idade, e o próprio Neymar, né? Esses três aí, e o Brasil ganhou o ouro olímpico. Na Olimpíada de 2012, onde o Brasil perde na decisão para o México, os acima da idade eram o Hulk, o Thiago Silva e o Marcelo. Então, se a gente comparar com os jogadores acima da idade hoje, talvez tenha sido a pior convocação de jogadores acima de 24 anos da seleção brasileira em Olimpíadas, pelo menos nos últimos anos, né, Léo? E como tu bem lembrou, né, na Olimpíada nas Olimpíadas que o Brasil conquistou o ouro olímpico, obviamente tinha o Neymar, só que acho que nessa convocação de agora o Brasil tinha muito mais chances de levar uma seleção com peças melhores do que antes, do que a anterior que conquistou o ouro olímpico. Eu digo isso porque só tu olhar as opções que a gente está discutindo, né? O tanto de jogadores que poderiam ter sido convocados e não foram por N motivos. Ou clubes não liberaram, ou foi por lesão, ou o técnico mudou, né, de ideia. No caso que tu citou ali, Vinícius Júnior, o próprio Rodrigo, também do Real Madrid, que não foi para a seleção principal, achei que até poderia ter ido para a Olímpica, também acabou não sendo convocado. O próprio Gerson, que acabou se transferindo para o Olympique de Marseille, que a gente vai falar daqui a pouco mais para frente, também acabou não sendo convocado, não sendo liberado pelo Sampaoli. Então são essas várias opções que a gente pode discutir aqui, que torna a seleção brasileira olímpica forte. Não é nenhuma seleção fraca. Eu acho que, inclusive, entra como uma das principais candidatas aí a levar aí mais um ouro olímpico, trazer aqui para o Brasil. Léo, falando ainda também sobre a seleção, eu apontei os destaques negativos, mas tem que apontar os positivos também, né, do amistoso. Guilherme Arana. O Guilherme Arana sempre joga em altíssimo nível, impressionante. Para mim, deveria ser o lateral esquerdo titular da seleção principal, não só da Olímpica, e teve uma boa participação no jogo, mais uma, já tinha feito gol nos amistosos anteriores e agora também finalizou, ficou perto de marcar e tudo mais. Excelente jogo do Arana. Destaco o Bruno Guimarães. A qualidade no passe do Bruno Guimarães é espetacular. Outro que, para mim, deveria ser titular da seleção principal. É um cara que ajeita time. Que no meu... E também tem a questão que no próprio Lyon, né, a gente vê isso. Um Bruno Guimarães sendo muito mais importante, e melhor, por mais que o Paquetá venha evoluindo dentro do Lyon, hoje o Bruno Guimarães é mais jogador que o Paquetá. E para mim seria titular da seleção principal ali do técnico Tite, no lugar do próprio Paquetá, que algumas vezes iniciou ali como titular. Bom, no fim das contas, o Paquetá fez uma boa Copa América. Acho que se fosse com o Bruno Guimarães também daria um toque a mais de qualidade. Mas a gente vê aí, né, como tu vem falando, essa seleção olímpica vem muito forte. Exatamente, e o Bruno Guimarães é um cara, Léo, que não erra passe, dificilmente a gente vê o Bruno Guimarães errar algum passe, então ele distribui muito bem o jogo, tem lançamento longo, ou seja, ele tem visão de jogo também para armar o time em muitos momentos, embora não seja um meio armador, ele é um segundo volante de muita capacidade técnica e que tem um passe excelente, então fez um bom jogo o Bruno Guimarães com a camisa 8 no jogo de ontem no amistoso. E tem que destacar os jogadores também que, além do Antony, que o Léo já destacou, também foi muito bem no jogo, ele que atua pela faixa direita do campo, centraliza muito as suas jogadas também. Eu destaco os jogadores que saíram do banco e que mudaram o jogo para o Brasil, né? O Brasil saiu 2 vezes atrás do placar e depois das mexidas do Jardine, o Brasil melhorou e chegou a golear, no final das contas, o Emirados Árabes Unidos. Né, o Reinier, jogador que pertence ao Real Madrid, revelado no Flamengo, está emprestado para o Borussia Dortmund. Gabriel Martinelli, jogador que muito cedo saiu do Ituano direto para o Arsenal, e não é qualquer um, não é qualquer jogador para fazer essa ponte, né, de um time pequeno do Brasil, ou um time pequeno até de São Paulo, né, para ir para a Inglaterra e já imediatamente ser uma opção com menos de 18 anos, como foi no Arsenal, titular e tudo mais. Então, o Martinelli entrou muito bem no jogo, o Reinier também, 2 peças cruciais, e o Matheus Henrique, que está sendo muito criticado nos últimos jogos do Grêmio, nesse período difícil do Grêmio, também foi bem, deu assistência e tudo mais. E o Matheus Cunha, que é o artilheiro, esse foi titular, tá? Mas o Matheus Cunha é o artilheiro da era André Jardine, então é o cara que mais faz gols desde que o técnico atual assumiu a equipe, e o Matheus Cunha estava lá para fazer 2 gols e aumentar a vantagem para o Brasil. Para mim, esses são os principais destaques. Eu acho, assim, escandaloso, por exemplo, o Paulinho
ser titular da seleção olímpica. Acho que esse perdeu muito espaço, jogador do Bayer Leverkusen, ex-Vasco. Desde que foi para a Europa, nunca mais conseguiu desencantar como a gente via no início dele no Brasil, e acho que ele deveria ter menos espaço do que vem tendo nos últimos jogos, hein, Léo? O Paulinho foi um dos poucos remanescentes, né, dessa base em que o Lianco criticou na rede social, né? O Paulinho também fazia parte dela, como outros jogadores que a gente vê que a gente até entende, o próprio David Neres, que também caiu um pouco de produção, acabou perdendo o próprio espaço até para o Antony, dentro da equipe do Ajax. Outros jogadores como o Pedrinho, que também não estava indo muito bem no Benfica, que era o camisa 10 dessa seleção olímpica e deixou de ser convocado. Enfim, o próprio Lianco, Bremer, os jogadores que a gente já mencionou aqui. Então, esses jogadores, como eu já falei, acho que a convocação não foi uma das melhores, né? Eu acho que mais uma vez a gente discorda da seleção, já foi a seleção principal e agora a olímpica, que a gente também discorda, né, Michel? Em alguns aspectos aí da convocação, mas vamos torcer aí, é uma boa seleção, que o Brasil possa trazer esse ouro olímpico mais uma vez. E agora a gente vai para outro assunto que também repercutiu nessa semana, que foi a estreia do Gerson pela equipe do Olympique de Marseille, de Jorge Sampaoli. Foi um amistoso bem naquele... justamente para testar ali as peças novas, né, do Olympique de Marseille, de pré-temporada ali que as equipes acabam tendo. Não houve pré-temporada, né, na temporada passada, também não teve aqui no Brasil, mas agora os clubes estão voltando à normalidade ali na Europa, os estádios já estão tendo um certo público, não lotado, obviamente, porque ainda estamos em pandemia, só que alguns estádios em alguns lugares já estão aceitando um público médio, assim, e a pré-temporada vem voltando aos poucos, e esse amistoso serviu para testar algumas peças, e uma dessas peças foi o Gerson. Como a gente já havia mencionado também no outro vídeo, a gente chegou a tocar um pouco no ponto de onde o Gerson jogaria, né, quando a gente comentou sobre o mercado da bola, né, como ele jogaria, e foi exatamente como a gente pensou e como a gente projetou. O Gerson jogou ali num tripé com três meio-campos, né, meio-campistas, um volante, seria aquele volante mais marcador, que é o caso do Camará, que inicialmente era zagueiro e passou a ser volante, aí um ótimo volante francês. Nós temos o jovem Gueye e o Gerson um pouco mais à frente, formando ali o tripé do Jorge Sampaoli. Então a gente também conseguiu observar como o Gerson se comporta, que é basicamente o que ele fazia no Flamengo já, né? Que é girando o jogo, dando os passes diagonais, bola longa também, e um destaque que acho que a maioria das pessoas gostavam muito dentro do Gerson, que é um jogador que pisa muito dentro da área, né? Ele gosta muito de fazer 1-2, e foi assim que ele conseguiu, na verdade foi numa metida de bola ali do Camará, o Gerson conseguiu e fez um golaço ali na sua estreia num jogo, no amistoso, pela equipe do Olympique de Marseille. O que dá para a gente projetar desse Gerson aí na Europa? Porque muito se espera que talvez num futuro próximo ele seja o titular da seleção brasileira. Como a gente também já discutiu, na minha opinião, ele deveria ser pelo menos uma opção ali no meio-campo do Brasil. Claro que a gente tem outros jogadores também que podem estar um pouco à frente, como é o caso que a gente mencionou também do Bruno Guimarães e etc. Só que a gente consegue ver no Gerson um jogador muito versátil e que pode ocupar essa posição na seleção brasileira e vem ocupando agora dentro da equipe do Olympique de Marseille, né, Michel? Exatamente, e o Gerson é um jogador que precisa ser abraçado com as ideias do treinador, né? Não conseguiu ter isso, nem na Roma, nem na Fiorentina, mas acredito que agora com o Sampaoli ele vai ter, né? O Sampaoli conhece muito bem o Gerson, o Sampaoli treinou 2 anos seguidos aqui no Brasil e viu de perto o Gerson no auge, né? No melhor momento da carreira do meio-campista brasileiro, e como você falou, um trio de meio-campo do Olympique de Marseille muito jovem, mas com muita qualidade, né? Gueye, Camará e Gerson. O Gerson mais velho desse trio, mas tem 24 anos. Os outros dois, um tem 21, o outro tem 22. Então é um meio-campo muito jovem, muito promissor. E o Olympique de Marseille vem forte para essa temporada. Hein? Pode sonhar com voos altos, em classificação para a Champions League e tudo mais. E no amistoso a gente já observou bastante sobre o comportamento do Gerson. Né? Ele faz o primeiro gol infiltrando
ali na área, né, com um belo passe do Camará, mete uma cavadinha e faz um golaço de cobertura, a torcida vai à loucura e tudo mais. O time suíço, que é bem aí frágil, né, não tem nem comparação com o Olympique de Marseille, o Servette, né, o clube suíço, chega a empatar o jogo, mas depois o Olympique de Marseille faz o 2-1 com uma pressão de quem, Léo? Quem que inicia a jogada do gol? O Gerson. É um erro de saída de bola do Servette, que se origina com uma pressão ali, uma marcação alta do Olympique de Marseille, e o Gerson ajudando a pressionar. Aí vem o erro de passe, mas muito por conta dessa pressão que o Gerson estava fazendo no jogador portador da bola. E aí sai na sequência o gol do Benedetto, que ele mesmo, ex-jogador do Boca Juniors, né, vice-campeão da Libertadores em 2018, ficou conhecido, né, por fazer o gol lá no Bernabéu contra o River na decisão, mostrar a linguinha de serpente, e na sequência o River vence o jogo, consegue a virada e tudo mais. Né? Mas enfim, o Benedetto consegue buscar ali o empate, e depois o Olympique de Marseille ainda consegue fazer mais gols e ficar com a vitória. É um time bastante interessante, né, com De La Fuente, jogador da base do Barcelona, das canteiras de La Masia, que também foi importante nesse jogo, assistência e tudo mais. Então, o que a gente pode esperar do Gerson, Léo, é um jogador versátil e que vai conseguir contribuir em muitos aspectos para o Olympique de Marseille. Dá para a gente esperar um time muito forte, competitivo, um time intenso, né? Isso que o Jorge Sampaoli pede para suas equipes. Foi assim no Sevilha, que foi o único clube europeu que ele treinou, e aqui no Brasil, no Santos e também no Atlético Mineiro. Era assim o Chile, né? O principal momento da carreira do Sampaoli foi treinando a seleção chilena campeã da Copa América em 2015. E é um time com um trio de meio campo muito jovem, muito promissor, né? O Camará, Gueye e Gerson, tem o Dimitri Payet jogando aberto pela esquerda, mas é um cara que tem muita habilidade no 1 contra 1, excelente batedor de faltas, jogador que se destacou na Premier League num período curto que esteve no West Ham, e ele sempre vai puxar para o meio. Então o Olympique de Marseille tem um time para rodar a bola espetacular, né? É um time que vai ter a bola, que vai valorizar a posse, que vai girar o jogo. Então, atenção nos movimentos e nos deslocamentos dos jogadores. Vai ter muita troca de posição para confundir a marcação adversária e tudo mais. E o Benedetto, que é um jogador que, segundo o que a gente está acompanhando na imprensa, né, Léo, tem interesse de outros clubes, pode deixar o Olympique de Marseille. Ele aproveitou a chance que teve no amistoso, né? Fez 2 gols e acabou sendo decisivo na vitória contra o Servette, equipe pequena lá do futebol da Suíça. E o Servette chega a empatar o jogo, né? O primeiro gol é um belo passe ali do Camará para o Gerson, toquinho de cobertura. O segundo gol do Olympique de Marseille também tem uma participação, uma bela contribuição do Gerson, porque ele está ali fazendo uma marcação-pressão, pressionando o jogador portador da bola, ele acaba errando o passe na sequência, e depois desse erro de saída de bola, sai o gol do Benedetto. Então o Gerson teve participação no primeiro gol, com a bola, obviamente, né, fazendo um golaço, e no segundo gol, uma participação efetiva do Gerson sem a bola. E aí, esse lance vai para aqueles críticos do Gerson que falavam que ele não era tão ativo assim no momento defensivo. Ah, não era? Então mostra esse gol, então, num amistoso. O Gerson é ativo, o Gerson sabe marcar muito bem, sim, e a prova disso foi essa pressão no segundo gol do Olympique de Marseille. E depois o Benedetto volta a marcar mais um gol para fechar a vitória do time francês no amistoso, primeiro amistoso da temporada. E destaco aqui o atacante ponto esquerdo De La Fuente, fez uma grande partida, jogador aí da base do Barcelona, das canteiras de La Masia, jogador muito interessante, consegue também combinar jogadas, que vai para cima, é incisivo. E, é claro, o Dimitri Payet, jogador muito bom na bola parada, mas que também tem habilidade ali pelo lado esquerdo do campo, puxa para o meio e tudo mais. É um time interessante, vai ficar ligado. O campeonato francês tá melhorando aos poucos, né? Muita gente fala, pô, a Ligue 1 é o campeonato mais fraco das principais ligas. É uma constatação que a gente pode realmente levar em consideração, mas está melhorando. Hoje não é mais só o PSG, o campeão francês foi o Lille, né? E o Lille não era um time assim com tantas estrelas, né? Tinha o Renato Sanches, tinha o Fonte, é verdade, Burak Yilmaz, mas não era um time lá que a gente fosse apontar como favorito, e ganhou o campeonato. O PSG, que é o principal time do país, obviamente, o próprio Olympique de Marseille, que é o único francês a ganhar a Champions League, vale sempre ser destacado. O Lyon, que é uma equipe que perdeu seu principal jogador, que é o Memphis Depay, para o Barcelona, mas segue com grandes nomes, entre eles os brasileiros Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Então é o Mônaco também, que tem Fábregas e companhia. Então tem equipes muito interessantes no campeonato francês,
e vale a gente ficar ligado nesse ano, porque agora, aparentemente, o PSG não tem mais vida fácil, embora tenha montado um grande time, a gente já falou sobre isso aqui no canal. O Olympique de Marseille, eu tenho certeza, né? Nós temos que provavelmente vai dar muito trabalho aí. E como tu citou também, queria ressaltar o De La Fuente, né? Que tu falou, que é um ponta muito habilidoso. Muito provavelmente vai ser aí, pode ser o substituto do Thauvin, né? Que acabou acertando aí com a equipe do Tigres, do México. Era um dos titulares dessa equipe do Olympique de Marseille, um dos principais titulares. Acabou saindo. Meio que para uma renovação, a gente pode dizer assim, do Olympique de Marseille, e que vem formando um time muito competitivo. Não sei se vai ser campeão, não sei se tem um elenco tão grande para isso. Na verdade, acho que nenhum clube francês tem, se comparado com o Paris Saint-Germain. Mas como tu bem citou, né, a última temporada, quem foi campeão francês foi o Lille, que não tem nenhum grande elenco, não tem nenhum grande jogador. Tem o Renato Sanches, da seleção portuguesa, que nem na seleção é um dos titulares. Tem outros jogadores também que podem ali incomodar, mas não tem jogadores estrelas como tem o Paris Saint-Germain. Então a gente pode apostar aí no Olympique de Marseille, que vai dar muito trabalho nessa temporada. Então por hoje foi isso, não tivemos coisas muito relevantes, como a gente citou, né, no último vídeo, que a gente falou sobre a Eurocopa, falou sobre as finais ali da Eurocopa e Copa América, né? Hoje, essa semana foi menos, né? A gente não teve tanta coisa bombástica aí para comentar, mas foi bem interessante. A gente conseguiu comentar bastante aí sobre a seleção olímpica, sobre o que a gente projeta aí para essas Olimpíadas. Só um destaque ainda sobre os Jogos Olímpicos, para a gente não deixar passar. A seleção francesa levou a similaridade, por exemplo, o Gignac e o Thauvin, que a gente está citando aqui, 2 ex-jogadores do Olympique de Marseille que estão juntos, né, no Tigres do México, e a seleção da Espanha levou 6 jogadores que atuaram na Eurocopa. Olha a diferença dos jogadores levados por França e Espanha para a seleção brasileira. Vai ser bem, bem competitivo essas Olimpíadas, talvez uma das mais fortes aí que a gente já teve, mas vamos esperar aí que o André Jardine consiga tirar e trazer esse ouro olímpico de novo. E deu para a gente comentar também, como a gente falou ali, sobre o Gerson, sobre o que esperar dele nesse futebol europeu. Mais uma passagem, né, do Gerson no futebol europeu, que para quem não sabe, o Gerson chegou ali a ter uma passagem pela própria equipe da Fiorentina no campeonato italiano, acabou não conseguindo jogar tanto, se transferiu. Chegou a jogar na Roma, né, se eu não me engano, Michel, o Gerson. Exatamente, ele é vendido do Fluminense para Roma e depois tem ali uma participação também na Fiorentina antes de ir para o Flamengo. Isso. Acabou não dando certo, voltou para o Flamengo, conseguiu encaixar o seu futebol, agora aparentemente voltando para a Europa. Ele entendeu como funciona, como é o estilo de jogo, e realmente a gente via aqui no Brasil que o Gerson tinha que voltar logo para a Europa, que aqui, digamos que ele estava muito acima da média dos demais jogadores brasileiros. Então é isso, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever, seguir nas redes sociais, segue lá o Instagram, tem o meu e do Michel tá aqui na tela, o do canal tá aqui embaixo também, onde a gente posta conteúdos do canal, posta notícias do mundo do esporte, enfim, você fica por dentro de tudo. Até o próximo vídeo e falou!